aqui comigo o Iberville Neto, que é diretor da HN Agro, empresa de consultoria do agro, e o nosso João Pedro Cuti Dias. A partir de agora, vamos tentar entender como está o mercado do boi gordo, as perspectivas nas próximas semanas, até dezembro, e também para 2024. O Rabobank divulgou agora uma análise de boi gordo, mercado boi gordo, dizendo que o ciclo pecuário vai virar em 2025. Vamos saber a opinião do Iberville sobre isso, o João Pedro também. Boa tarde, gente. Obrigado. Boa tarde. Tudo Prazer. bem, Iberville? Tudo bom, graças a Deus. João Pedro? Tudo bem, graças a Deus. Falta chuva só, né? Falta chuva. Pois é, a indústria está alegando alongamento das escalas de abate que estão suficientes para não ter que valorizar, para não ter que aumentar o preço do boi gordo para o pecuarista. Esse é um trecho de uma análise recente da Scott Consultoria. O Iberville trabalhou muito tempo na Scott Consultoria. Queria saber a avaliação dele, como é que estão realmente essas escalas. Nós temos também o mapa das escalas de abate do indicador de boi da Tagro. Já vamos colocar aqui para você acompanhar. Realmente, como diz a Scott, né, as escalas têm aumentado nas últimas semanas, elas aumentaram um pouco. A gente não está trabalhando, quando a gente pega dias úteis, em geral com escalas que permitam que o frigorífico jogue qualquer valor e espere, né? Eles estão testando, por exemplo, usando São Paulo ali como referência, um 225, mas nesses valores não tem aparecido um volume de oferta. A gente está com o mercado pressionado, o mercado tem cedido, mas tem cedido quase de lado, está quase equilibrado, seria a leitura do momento aqui. No que diz respeito à indústria, realmente ela não está precisando pagar mais porque ela tem a oferta, porque espaço para pagar ela teria. Quando a gente pega carcaça versus boi, está com 10% de ágio, então a carcaça paga 10% a mais do que o preço pago pelo boi, em média. Normalmente Fica próximo de zero, se a gente alongar um pouco o histórico, vai até para negativo. Então, assim, só a carcaça não chega a pagar o preço do boi, quando um histórico mais longo. Nesse momento, você acredita que exista uma oferta significativa de animais prontos para abate? Porque você pega todo o Centro-Oeste com dificuldade de chuva. O pessoal de confinamento, quando há 3, 4 meses atrás, quando ia botar gado no confinamento, ia olhar o preço futuro e fazia as contas, não fechava. Tu acha que há um estoque de gado ainda pronto para abate a curto prazo? Então, João, exatamente é o ponto que a gente tem que ponderar. Assim, no confinamento, a curva de confinamento, a gente tipicamente vem em setembro aumentando, aí outubro, novembro, a gente tem os maiores volumes. Então, isso faz com que esse momento atual seja de um pouco mais de conforto do lado da oferta de confinamento, mas quem estava fora de um sistema que confina todo ano, fora de um confinamento que gira o ano inteiro, que, vamos dizer, que está travado, que aproveitou oportunidades antes, quem fez a conta em julho e agosto ali, principalmente agosto, a conta não fechava. Do jeito que fizesse, ela não fechava. Era só se esse confinamento fizesse parte de um sistema maior. A gente percebeu isso até na entrada de gado em Boitéis. Então, a nossa leitura é que se nós não tivéssemos aquela queda de preços que aconteceu em julho e agosto, hoje a oferta seria ainda maior. Mas tem uma oferta ainda para chegar. Eu acredito que a oferta de novembro talvez seja um pouco mais tímida ou não aumente tanto quanto normalmente aumenta em novembro. Por quê? Por causa do preço de agosto. Então essa seria a nossa leitura. É porque a gente está falando de uma curva que normalmente aumenta a oferta de confinamento nessa época, mas uma atratividade muito limitada lá atrás. Então uma coisa amenizou um pouco essa expectativa que a gente tem. Porque o gado de pasta vai demorar para chegar, né? Sim, ainda mais quando a gente pega esse centro-norte aqui, a gente está falando do El Niño em níveis fortes, né? A gente tem, ontem, eu vim do Pará ontem também, um cenário seco, até coincidentemente estava chovendo quando eu passei por lá. Mas não, a gente está falando de um tempo muito seco, a própria Arco Norte sofrendo ali, a questão logística também, de saída dos grãos, a preocupação com a evolução do plantio da soja e a janela que vai ficar para o milho, né? O milho já está trabalhando mais firme, a gente tem esses estoques finais de milho, que quando a gente compara o estoque final, ele é menor do que a Conab está falando que vai cair a exportação. O que eu quero dizer? Se a gente mantiver a exportação, o estoque já foi, né?
É claro que o preço vai ajustando, vai equilibrando, não é que vai faltar milho, mas são muitos pontos de atenção. Não é. Vamos ver as escalas de abate do indicador da Tagro? Pode colocar um mapa para a gente? Esse mapa se refere à data de ontem, dia 9 de novembro. E é sempre importante falar da metodologia de apuração da Tagro, esse indicador de boi, que é um questionário que a Datagro tem. São muitas perguntas que quem faz negócio, quem vende para o frigorífico, responde. Quanto vendeu, macho, fêmea, idade, tipo de ração que deu, a pasto, em confinamento, enfim, é uma série de muitas perguntas. O prazo de pagamento e as escalas de abate também. Então, nós temos um mapa em dias corridos. Veja que no Pará, pegando lá em cima do mapa, são 7 dias corridos, isso de ontem, dia 9. 7 dias corridos e ontem teve uma queda de 0,8% na escala. Tocantins, 4 dias e meio, um pouquinho em alta. Aliás, em queda somente no Pará e na Bahia. Bahia está com uma escala de 17,3 dias corridos. São Paulo, a maior escala, com 18,3 dias corridos, e ontem teve essa alta de 0,6. A menor escala que nós temos aqui é no Tocantins, 4,5 dias corridos. Todas em alta, exceto Pará e a Bahia. Então, é o próprio pecuarista quem passa essas informações, que são processadas, e a Datagro chega a um mapa como esse, Iberville. Isso é outra boa fonte de informação também, a Datagro, Scott, são referências. E aí eu destacaria nesse ponto, Goiás, como a gente está com uma escala um pouco mais curta do que outros estados. E Goiás, a gente tem um estado que tipicamente tem uma pressão importante de oferta de confinamento. Então talvez isso possa ser um indicativo que vai ao encontro realmente dessa minguada na oferta. O minguar talvez seja muito pesado, mas uma diminuída na oferta aí, pelo menos em decorrência daqueles preços de agosto. Aqui no estado do Mato Grosso do Sul, você teve há uns meses atrás, 2 meses atrás, a diferencial de base em relação a São Paulo ficou muito próximo, né? Por quê? Porque o produto... Até superior. Mato Grosso do Sul estava com cotação até acima da de São Paulo. E aí uma das razões é que o pecuarista mesmo segurou, porque ele estava vendo que aquele preço era irreal. Você não tinha como produzir boi a menos de R$200 a arroba. Então ele segurou. Aí o mercado estreitou. A própria Rondônia, que antes havia uma diferença brutal em relação a São Paulo, no momento que habilitou o frigorífico para exportação, deu uma melhorada, né, Iber? Isso, Rondônia esse ano teve boas notícias. Quando a gente fala boas notícias, não que o mercado lá tenha mudado mas o diferencial, ele foi beneficiado um pouco por isso, ele continua um pouco mais alongado, porque a gente está na fase de baixa do ciclo. A fase de baixa ela é caracterizada por quê? Por fêmeas. E onde mais fêmeas estão disponíveis para abate são nos estados mais distantes, que seria de São Paulo, que a gente está trabalhando com mais cria, mais ciclo completo, e Rondônia se encaixa nisso, mas teve abertura ali de 2 plantas, e isso mudou bem o jogo na região, porque antes era só uma planta que exportava para a China. Só que isso aconteceu agora nesse momento que a China está mais acomodada, né? Está comprando bons volumes ao longo do ano, a expectativa para o ano que vem do próprio USDA é de bons volumes, mas a questão de precificação eles deram uma acalmada, muito boa inclusive. Você falou em ciclo pecuário, é até o segundo assunto nosso aqui, baseado na fala do analista do Rabobank, o Wagner Yanagisawa. Ele diz que vê uma virada de ciclo da pecuária somente em 2025. O ciclo pecuário, a gente sempre fala aqui, essa semana inclusive entrevistei um pesquisador da Embrapa, que faz parte do CICARNE, que é o Centro de Inteligência da Carne, dizendo que o ciclo da pecuária tem que ser muito bem entendido pelo pecuarista para que ele possa fechar a sua conta no azul. Saber vender na hora certa, saber comprar na hora certa. Agora seria o momento de comprar, porque os preços estão em baixa. E ele fala num ciclo que dura até 6 anos, que poderia estar chegando ao fim. O Wagner Yanagisawa, do Rabobank, prevê
que o final do ciclo, ou seja, esse período em que os preços estão pressionados, devido ao que o Iberville disse, o aumento no abate de fêmeas, vai terminar ou vai virar somente em 2025, ou seja, voltaremos a ter preços menores na cria e, consequentemente, do boi gordo também. Como é que você vê essa previsão, Iberville? A nossa leitura não está muito longe disso. Eu acho que 2025, se fosse para apostar em um ano mais firme, seria 2025. Mais firme não, um ano talvez de alta já, um ano mais animado para a pecuária. Eu acho que 24, no segundo semestre, a gente já pode ter um momento mais positivo. Eu diria que o pior desse ciclo ficou agora em 2023, até porque se for pior do que isso, é difícil de sobrar muita coisa. Chegou ao fundo do poço? Eu acredito que sim, eu acredito que a gente não deve ver mais sem bola de cristal, né? Mas eu diria que os 200 não devem fazer parte mais da nossa realidade se tudo correr como ocorreu em outras fases do ciclo, em outros momentos do ciclo, né? Essas quedas nominais, quando a gente pega um ano, a média cravada, sem descontar a inflação de um ano menor do que do ano anterior, isso não é comum. A gente sempre fala de anos de baixa, mas sempre considerando a inflação. Agora, nesses 2 últimos anos, a gente teve quedas nominais. Isso não é comum, ainda mais com a magnitude que aconteceu de janeiro a agosto. Foi a maior queda pro intervalo desde o início do Plano Real, pelo menos. Então, eu diria que para 2024 a gente já deve ter um cenário mais sustentado, um cenário melhor do que 23. Só que realmente 24 não é o ano que a gente aposta em alta mais forte. Mas eu não descartaria um segundo semestre ganhando espaço, ainda mais se o milho vier confirmando preços mais elevados. E a gente tem toda a conjuntura internacional para ver o que vai acontecer, se isso se irradiar para petróleo e nitrogênio e assim por diante, né? Por enquanto, o petróleo está com preços contidos, né? Mas o conflito lá é incerto. É incerto. Bom, vamos ver o indicador de preço do Esalq, que é formado em São Paulo, indicador CPEA, nos últimos 24 meses. Você tem na ponta da sua esquerda o preço de praticamente 2 anos atrás. Dezembro de 2021, a arroba do boi estava em R$ 320,90. No meio desse período, mais ou menos um ano atrás, R$ 283,35, e aí a variação até chegar o que seria o fundo do poço, e depois uma recuperação chegando agora na casa de R$ 232,44. João, quer comentar alguma coisa? Não, eu só gostaria de lembrar o seguinte, quando a gente olha esse gráfico, você vê momentos de queda, 3, 4, 5 meses de queda, depois estabiliza e os frigoríficos aumentam um pouquinho o preço da arroba, 5, 8 reais, 10 reais, e fazem escala. A hora que eles fazem a escala, depois eles vão cumprir o preço para aqueles que estão escalados. E para os outros, eu tenho escala para daqui 20 dias, porém o meu preço não é mais 220, é 210, 215. Então, esse fator, o próprio pecuarista não está dando arma para o frigorífico, a hora que ele fecha esse mercado a termo, já que ele não vai receber nada antecipado, mas ele apenas vai segurar preço, não seria o momento da pecuária pensar também em outras alternativas de proteção de preço, como opções, sei lá, mercado futuro, alguma coisa, para não ficar. Porque a hora que ele fecha, a hora que o frigorífico fecha para 20 dias, a partir do 21º dia ele vai comprar com 5 a 10 reais mais barato. Não, perfeito. Existem até estudos que tentam avaliar o peso do termo no preço do boi. Tem a leitura de que, vamos dizer, o frigorífico com mais escala, ele consegue pressionar o mercado, que eu acredito também, minha leitura é essa. O termo é ruim para preço, pensando em mercado como um todo. Agora, tem a outra leitura que aborda, que fala que como tem menos gado disponível para negociação, isso poderia até influenciar menos. Mas eu sou adepto da teoria de que quanto mais termo o frigorífico tem disponível, ele tem espaço para pressionar, isso acaba afetando. Aí, quem fala que pode ser positivo para o mercado, ou estudos avaliaram essa possibilidade, é dos outros frigoríficos que não tem termo brigarem mais, né? Mas pensando no pecuarista, aí a gente tem vamos dizer, os dois lados. Se o pecuarista não usa o termo e não usa nada, ele está descoberto.
Então isso para ele, agora se ele vai tentar defender a cadeia e não usar o termo por isso, se todo mundo fizer, aí eu concordo que tem um efeito sobre o preço. Só que como a gente não tem esse nível de coordenação na cadeia, eu acho que o produtor, alguma ferramenta ele tem que usar e às vezes acaba que o termo por travar diferencial, acaba que é usado, né? Se a gente tivesse uma cadeia de pecuaristas que não usam termo, o frigorífico ia precisar pagar mais, sem dúvida. Mas, vamos dizer, onde que eu quero chegar? Se o pecuarista não vai usar a bolsa e tem um termo ali que garante o preço mínimo, eu acho que acaba sendo mais interessante ainda, pelo menos para uma parte da produção. O problema é que o resto, a partir daí, depois do 20º dia para frente, aí com certeza o mercado vai... A gente vê bem claro no gráfico, né? Ele vem caindo para dar uma seguradinha, sobe um pouquinho, que ele puxou aquele preço, manteve o preço no dele e a partir daí ele começa a derrubar o preço novamente. Não, é bem isso. O termo, ele tira o risco daqueles que fazem, só que ele aumenta a possibilidade de pressão sobre o mercado como um todo. Aí é a tal da coordenação da cadeia, mas eu acho que a gente está bem distante disso ainda do ponto de vista de organização. Seria interessante para o pecuarista combinar mais suas vendas, mas eu acho que a gente está meio, vamos dizer, não é a nossa realidade na pecuária hoje e eu não acredito que seja... A própria OPEP não consegue combinar a produção de petróleo, né? Então, seria a minha leitura sobre o tema aí. O que acreditaria que tivesse um mercado futuro um pouco mais evoluído e que tivesse mais players no mercado e eles poderiam fazer operações de opções, fazer uma put para vender para segurar o preço. Sem dúvida. Eu acho que o pecuarista, às vezes, ele tem muito receio e acha que é uma coisa complicada, né? Isso até fica um convite para o pecuarista testar, vender um contrato de mercado futuro, que seria uma trava clássica, ou comprar uma put, que é o seguro, né? E ver o tanto que isso é simples. Eu acho que é uma possibilidade, sim. É algo que o pecuarista tem que considerar, deixar na mesa, pelo menos. Se ele não for travar, porque acha que o mercado vai subir, mas que isso seja feito de maneira consciente, né? Assim, eu estou assumindo o risco porque eu quero. Porque o pecuarista ele tem que lembrar que se ele não fizer nada, ele está comprado em arrobas. Ele tem arroba. Então, o não fazer nada dele é assumir que ele está acreditando em alta. Usar a estratégia de fazer... E às vezes na bolsa te vê muito pessoal física com operações comprando lá na frente. Então, às vezes é próprio pecuarista. Ele fica exposto com o boi dele e fica exposto no mercado. Exatamente. A pessoa física, a posição comprada de pessoa física muitas vezes é pecuarista. Muitas vezes é a principal. Deixa eu até pedir um pouquinho mais de tempo à nossa coordenadora, Tauana, porque da última vez que o Iberville esteve aqui, você se lembra, você fez uma atualização das perspectivas de relatórios, por exemplo, do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Já tem um mês, vamos dar uma atualizada, o que nós temos para 2024 em termos de produção de carne bovina no Brasil, em termos de exportação de carne e de consumo também. Vamos lá. O que a gente tem aí, aquele relatório do USDA não teve atualização, mas de lá para cá, o que a gente teve, saiu ontem inclusive, saíram os dados de abate preliminares do terceiro trimestre do IBGE. Eles apontam para um aumento de 11% na comparação com o ano passado. Então, quando a gente pega aí só o CIF, o aumento foi na casa de 9% até setembro. O que eu quero dizer? A gente está falando de em torno de 10% a mais de carne no mercado doméstico, um pouquinho menos, pelo peso médio de carcaça de fêmeas menor. E onde que eu quero chegar com isso? O USDA fala de um aumento para esse ano na casa de 2 e pouco, se não me engano, e mais 2 e pouco para o ano que vem. Então ele está precificando, ele está considerando para esse ano um aumento muito menor do que já vai ocorrer. Então a ponderação em relação a essa expectativa do USDA vai ser como que ele vai abordar o aumento do ano que vem, se ele ainda vai continuar esperando um aumento, já que o aumento desse ano foi muito mais forte. Então, em relação à produção, seria essa expectativa. Para as exportações, a gente está falando de um aumento de 3,6% para o ano que vem, expectativa do USDA, e esse ano uma queda de 5% e alguma coisa. E consumo aumentando. Você enfatizou da última vez que tem essa queda, mas essa queda ocorre depois de um grande volume exportado. Exatamente. Que se você tirar uma coisa da outra, vai ainda dar um momento muito bom no comércio exterior. Se a gente pegar o ano passado foi recorde de volume, faturamento, preço, foi recorde para tudo. Esse ano a gente está com até outubro, 4,8% de queda na comparação com o acumulado do mesmo período do ano passado. Carne in natura. Então,
para o ano que vem subindo um pouquinho, a gente chegou no pico de volume ali em 2022, cai um pouquinho, sobe um pouquinho, praticamente um platô. E é mais ou menos, se a gente pega o que China deve comprar no próximo ano, que o USDA projeta também para a China, é uma leve queda, mas num platô muito superior àquele pré-peste suína africana que aconteceu, que jogou as compras da China lá para cima. Então eu acho que a gente tem em volume um bom potencial aí para o próximo Consumo. ano. Vamos melhorar o consumo aqui interno? O consumo, a expectativa é de algum aumento. Por quê? Porque pelo menos com esses números do USDA, mas aí com essa ponderação a respeito de um maior aumento esse ano. Mas o que a gente tem observado é uma oferta maior esse ano com queda na exportação, ainda que boa, isso gera mais disponibilidade interna. A disponibilidade interna diminui o preço em torno de 11% na média dos cortes nos últimos 12 meses, os dados do IPCA, que acho que saíram hoje, se não me engano, atualizei há pouco essa planilha, eu acho que foi de hoje. Então a gente está falando de 11% de queda, e isso faz o quê? Faz com que a dona de casa consiga ir ali comprar mais carne. Então tem esse efeito de elasticidade de preço ajudando a escoar essa carne. Para o ano que vem, não necessariamente mais queda de preço, talvez, mas o preço está num patamar um pouco mais digerível ali do que estava há algum tempo. Então talvez isso ajude a manter um escoamento em patamares melhores, já que a gente deve manter a produção ainda em alta, e exportação subindo, mas subindo, vamos dizer, paralelamente ali à produção.